Então tá aqui a alegação de Paulo Sérgio Nogueira, que desde o início dessa história que a gente vem contando, né, Josias, alguns falam, foi ele que salvou, o Brasil de um golpe e tudo mais. Será que Paulo Sérgio pode sair dessa história como um bonzinho, inclusive, ou não? Muito difícil que ele saia como bonzinho, Fabiola. Agora, as alegações finais do general Paulo Sérgio valem por uma delação. Essa última manifestação que a defesa do general enfiou ali dentro do processo sobre o golpe, ela vale por uma delação. O ex-ministro da Defesa se manteve na contramão dos seus cúmplices. Não é a primeira vez que o general evoca esse tipo de argumento. Já na primeira peça ali, na peça inaugural nesse processo, esses argumentos estavam ali, inclusive a coisa da doideira. Agora, em vez de desqualificar, o general Paulo Sérgio qualifica a Procuradoria. Então, ele vai na contramão dos outros, inclusive do Bolsonaro. A defesa do general evitou o caminho cômodo do ataque ao delator, do ataque ao Mauro Cid. Quem lê a peça fica com a impressão de que o Paulo Sérgio assumiu o papel de um náufrago que se agarra a pedaços da delação do Mauro Cid, como se confundisse jacaré com tronco. Continua afundando, mas ele está ali, se agarrando a pedaços da delação, como se confundisse, como disse, jacaré com tronco. Então, na petição, nessas alegações finais, os advogados do general, eles realçam, por exemplo, o trecho do depoimento no qual o Mauro Cid declara que ele, Paulo Sérgio, temia que o Bolsonaro, que estava nessa versão cercado de radicais, assinasse uma doideira. Essa expressão, uma doideira, está nos depoimentos do Mauro Cid. E o general incorpora isso à sua defesa e diz, ele se apresenta como um preocupado. Estava ali ao lado do Bolsonaro e o Bolsonaro prestes a assinar uma doideira, que seria a minuta do golpe, e ele preocupado. Então a defesa tenta igualar o Paulo Sérgio ao general Freire Gomes, que era o comandante do Exército e que acabou tirando o Exército dessa operação golpista, resistiu ao golpe na última hora. Então, a defesa do Paulo Sérgio, Fabiola, ela não chega a tirar o pescoço do general da forca. Há nos autos ali muitos dados que incriminam o general, uma reunião que foi filmada, em que ele faz um discurso ali se apresentando como inimigo do TSE, inimigo da Justiça Eleitoral, defensor da permanência do Bolsonaro no cargo. Há uma movimentação dele na inspeção que o Exército fez nas urnas, prolongando o discurso do Bolsonaro de questionamento à legitimidade das urnas, estimulando a suspeita de que poderia haver fraude. Então, não está limpinho o general nessa história. Mas ele acaba, embora não tire o seu pescoço da forca, ele acaba fornecendo mais corda para o enforcamento do Bolsonaro e dos outros cúmplices, inclusive os outros generais que estão nessa cena, né? Então, ao tentar saltar do caldeirão do golpe, o general confirma a fervura que todos os outros tentam negar. Então, como disse, uma manifestação final, uma petição com cara de delação. Não livra o Paulo Sérgio de punição, mas complica muito a vida dos demais, Fabiola. E complica a vida de Bolsonaro, Sakamoto? Essa declaração, quando ele diz que ele trabalhou para que Bolsonaro não assinasse, dá a entender que Bolsonaro estava disposto a isso? Isso pode complicar a vida dele? Eu concordo com o José. Complica a vida do Bolsonaro, né? Isso complica a vida, acho que, dos outros envolvidos também. Né, chegou naquele momento do barata voa. E, de certa forma, a responsabilidade por isso é, inclusive, da própria defesa do Bolsonaro. Lá atrás, o Bolsonaro, a defesa começou a deixar claro, olha, que não é o Bolsonaro, foram militares, né, da órbita do Bolsonaro, que o Bolsonaro era vítima, numa indicação de que talvez o ex-presidente pudesse colocar a responsabilidade por tudo que aconteceu em cima de militares para tentar se salvar nesse processo, o que também vai ao encontro do que aconteceu em outros momentos, quando o Bolsonaro acabou terceirizando a responsabilidade, ele que já se mostrou em várias vezes campeão de arremesso de responsabilidade à distância, né? Esporte olímpico. Então, o que acontece é que ele, nesse sentido, abriu uma brecha
para que outros militares começassem a falar, peraí, teve todo aquele caso do Braga Neto, lembra toda aquela história lá atrás que falaram que haveria uma possibilidade, começou a circular, né, junto ao bolsonarismo, de que poderia ter havido uma tentativa de golpe dentro do golpe, em que militares tentariam dar o golpe no presidente, né, nesse processo todo, no ex-presidente. Então, isso aí já abriu uma fissura e a forma de defesa do Bolsonaro tentando se livrar, independentemente do que aconteça, também abriu essa possibilidade para outras pessoas pudessem tentar uma defesa nesse sentido. O Paulo Sérgio falou, olha, tinha os malucos fazendo isso. É interessante que essa doideira, ele fala, maluco, inclusive, foi o termo que o Bolsonaro usou. Vamos lembrar, no depoimento que ele deu para Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, lá na primeira turma, o Bolsonaro chamou de maluco as pessoas que pediam intervenção militar, ou seja, os seus seguidores. Os seus seguidores pediam, os seus aliados, o pessoal, vamos lembrar o que foi entre o final da eleição de 2022 e o 8 de janeiro de 2023. Era todo dia o pessoal nos quartéis pedindo intervenção militar, ou seja, o Bolsonaro chamando todo o pessoal de maluco, deputados, políticos, bolsonaristas, a própria Carla Zambelli, que agora está presa na Itália, pediu, incitando os generais a fazerem golpe de Estado. Sabe? Ou seja, era um negócio generalizado. Então o Bolsonaro, para se salvar, fala, tinha os malucos, como se ele não tivesse nada a ver com os malucos. Agora o Paulo Sérgio fala aqui, ó, a doideira vem de quem? Dos malucos. Então colocando que é o seguinte, essa coisa, ou seja, não temos nada a ver com isso. Paulo Sérgio não tem nada a ver com isso. Bolsonaro não tem nada a ver com isso. E são os malucos. Quem são os malucos? Essa entidade etérea, os malucos. Os malucos são todos eles. Todos eles estavam envolvidos nisso, todos eles falavam. O Bolsonaro não cansou de falar do artigo 142, que ele era chefe supremo das Forças Armadas, que tudo isso, todo esse processo, não adianta agora o pessoal tirar o deles desse pacote maluquete que acabou se estabelecendo. Foi o que teve, aconteceu. Todos eles tinham esse discurso. E agora eles tentam terceirizar para quem? Para um general ali, para um almirante ali, para um coronel ali, ou pior, para um grupo sem cara, sem nome, são malucos que estavam aí oferecendo minutas de golpe, fazendo reuniões, travando estradas, chamando para a festa da Selma no 8 de janeiro, né? Ou seja, nesse sentido, Fabiola, vai ser muito difícil, eu concordo com o Josias, do general Paulo Sérgio tirar o dele da reta. Ele fez parte do processo, né? Talvez ele tenha uma pena menor do que a do ex-presidente, mas eximir de responsabilidade agora os 48 do segundo tempo é difícil.